meu aluno, vamos a mais um bloco corrigindo a provinha, beleza? Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5 envolve a pontuação, além de um recurso gramatical sujeito a regras, pode contribuir significativamente para a expressividade do texto, sugerindo, inclusive, efeitos de sentido à pontuação. Sendo assim, levando em consideração o contexto em que aparece, assinale a opção que melhor expressa a ideia sugerida pela interrogação em "E já estão me confundindo com o ator da távola?" Bom, vamos lá. O texto é o seguinte. Considere o segundo parágrafo do texto transcrito a seguir para responder as questões de 5 a 7. Aí vem o texto, o trecho, do texto que a gente acabou de ler. Passei 23 anos ininterruptos escrevendo uma coluna que, em alguns momentos, era publicada 3 vezes por semana. Faz 8 meses que parei e já estão me confundindo com a dor da távola? Não que essa confusão seja envaidecedora. Sempre fui fã dos textos do Távola, mas ele já não está entre nós há 8 anos. Prefiro não ter o talento do mestre, mas continuar vivo. Pelo menos eu posso continuar tentando alcançar o seu estilo. Fez um elogio, enfim, legal, mas vamos pensar na interrogação, tá legal? Você percebe, ao longo do texto, que alguns sinais de pontuação, como a própria questão disse, ela às vezes sugere uma interpretação, sugere um efeito de sentido, às vezes um suspense, uma possibilidade, um medo, piedade, ressentimento, raiva, todos esses sentimentos, vamos pensar assim, todas as opções podem aparecer vinculadas ao emprego de uma pontuação, seja uma exclamação, sejam reticências, tá legal? Ou uma interrogação, enfim, tudo pode acontecer dentro de um texto. Então, quando você trabalha com essa interrogação, ele não tem um tom de possibilidade, ele não está aceitando essa possibilidade, Não é esse tom de possibilidade. Também, ele não tem medo. Na verdade, o medo ele até pode ser uma questão de dúvida para você acertar na reta final. Tá legal? Piedade, muito menos. Raiva também não, ele não tem raiva. Ele tem um ressentimento, o tempo inteiro. Ele até por outras formas, do texto, em outras perguntas, ele fala assim, será que colunista afastado é colunista morto, Ele vem com será que 8 meses fora de jornal é tempo bastante, para deixar de habitar a lista de colunistas que o leitor tem na cabeça? Então ele vai jogando e tudo isso, engloba aí o ressentimento. Vamos pensar assim, a gente só consegue marcar D porque não tem melhor. É o tipo de questão que você tem que trabalhar mesmo com as opções. Não tem como. Então, esta questão é uma questão bacana, uma questão que envolve uma pontuação atrelada a um sentido, a uma intenção. Isso é comum, Pedro? Claro que é comum. Quando o autor tem um sentido, tem uma intenção, a intenção de dar certo sentido àquela frase, às vezes ele usa uma pontuação que ajude ao texto aí, no sentido de chegar exatamente naquele sentido que ele quer. Então, você lendo um texto, às vezes você percebe a intenção do autor pela pontuação. Eu não estou dizendo que a pontuação, ela explicitamente diz, não é isso não. Ela ajuda a colocar um sentido específico lá, intencional, que o autor quer dar a determinado texto. Tá legal? Então, não é uma questão típica de prova, mas é uma questão que é legal você passar aqui no curso de correção de provas, para que você não fique tendo que ter isso como uma novidade no dia do seu concurso. Tá legal? Pode aparecer? Pode aparecer. Você chutaria sim ou não, Pedro? Eu falaria que é improvável que apareça isso.
tudo bem? Mas é uma questão que pode aparecer, tá legal? Bom, então, número 5, a gente marca aí a letra D de dado, não é isso? Vamos lá. Número 6. Aí, número 6 é uma questão, ó, assinale a opção cuja concordância verbal seja equivalente à que aparece em faz 8 meses que parei. Na verdade, esse faz aqui, ó, faz 8 meses que parei, é o verbo fazer indicando, vou botar aqui em cima, ó, indicando tempo passado. Legal? Tempo passado, tempo decorrido. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo passado, tempo decorrido, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Tudo bem? Sendo um verbo impessoal, a sua flexão verbal, ou seja, o que interessa para o tema concordância verbal, ele não tem sujeito. Sendo um verbo impessoal, ele não possui sujeito. Não possui sujeito. E fica na terceira pessoa do singular. Legal? Então a gente tem aí uma mini teoria do verbo fazer indicando um tempo passado, um tempo decorrido. Então a questão sugere que você pegue um verbo que também seja impessoal. E um que é muito trabalhado ao lado do fazer é o haver. É isso? No curso de teoria, né, que você teve aí comigo, ou se não teve, né, se quiser ter, eu falo muito bem disso, a parte toda de impessoalidade verbal, quais são os verbos impessoais. Aí eu não falo só dos principais, eu falo simplesmente de todos os verbos impessoais que podem aparecer na sua prova, tá legal? Então, procure o curso de teoria, que é importante para a chuchu. É claro que o de exercício é o que vai fechar o pacote, né? Para deixar você bem firme aí na análise da prova, tá legal? Bom, então vamos continuar. Ele quer um mesmo né, tipo de concordância, um mesmo estilo, equivalente. Ao longo da vida, fazemos muitas coisas de que nos arrependemos. Aí, olha só, esse fazemos aqui, além de estar no plural, então ele não é impessoal. Ele tem um sujeito oculto, que é o quê? O nós. É isso? E o sujeito oculto, o nós, faz com que o verbo fique dessa forma, porque o verbo concorda com o sujeito. Então a letra A não é um tipo de concordância equivalente. Tá legal? Não é, porque tem sujeito. A gente tem que buscar uma opção em que o verbo não possua sujeito por ser um verbo impessoal, ou seja, ficando no singular. Por isso. Então, eu até iria um pouquinho mais longe. Para você ter uma ideia, essa questão ela pode ser analisada de uma forma mais objetiva, bem mais objetiva. Como, Pedro? Como assim mais objetiva? Ué, se você está procurando um verbo impessoal e ele tem que ficar no singular, tudo que tiver no plural já pode ser descartado. Porque se está no plural, em regra, ele concordou com um sujeito que está no plural, então ele tem sujeito, ele é pessoal. Então vamos pensar assim, o faz está no singular e vai morrer no singular. E o fazemos aqui? Não, já está no plural, está na primeira pessoa do plural. Então isso aqui não ia ser resposta nunca. É a mesma coisa da letra B. Todos haviam chegado cedo. Quando você fala todos haviam chegado, essa locução verbal ela é pessoal. Porque quem define isso é o chegar. E é tão verdade isso que, por exemplo, vamos botar aqui no quadro, ó. Quando eu falo assim, ela irá comprar o livro. Tá? Ela irá comprar o livro. Vamos trabalhar aqui, ó. Eu tenho uma locução verbal, este verbo aqui é o verbo auxiliar e este aqui é o verbo principal. Tá legal? Então nós estamos analisando a opção B, tá? Então quando você fala ela irá comprar, isso aqui é uma locução verbal. Só que é uma locução verbal pessoal ou impessoal, Pedro? A gente vai ter que olhar para quem? A gente vai ter que olhar para o principal. Aí você vai olhar para o principal e falar, principal,
você, se estivesse sozinho, você seria classificado como um verbo pessoal ou impessoal? Ou seja, você teria um sujeito? Ele vai falar sim. Qual seria o seu sujeito? Ele vai falar assim, ó, ela. É? Legal. Mas olha só, Pedro, se ele teria um sujeito, se ele seria um verbo pessoal, quem assume essa pessoalidade é o auxiliar, é o verbo ir. Tá aqui, ó, irá. Então, quando você fala irá, ele só ficou no singular porque ele assumiu o papel da concordância com o sujeito ela. É tão verdade que se você puser no plural, olha como é que fica. Elas, você não vai falar irá comprarem. Quem vai variar? É o auxiliar. Então vai ficar elas irão comprar. Elas irão comprar o livro. Elas irão comprar o livro. Olha que interessante. Você tem aqui o irão, que é o verbo auxiliar. Você tem o comprar, que é o verbo principal. Não é isso? E você tem aqui ambos, né, os dois juntinhos, formando a tal locução verbal. Eu percebo, Pedro, que o verbo principal ele é um verbo pessoal. Espera aí. Ele seria pessoal se estivesse sozinho. Aí ele passa essa pessoalidade para o verbo auxiliar, que neste momento assume a função de concordar com o sujeito. Então, quando você fala todos haviam chegado, que é a opção B, todos haviam chegado, eu não quero que você pense, é o verbo haver, Pedro, então é impessoal. Não, não, não. Todos haviam chegado. Haviam auxiliar, chegado principal. Então, eles formam juntos o quê? A locução verbal. Formam juntos a locução verbal, olha que interessante, o chegado, que é o principal, ele seria o quê? Pessoal ou impessoal? Pessoal, se tiver sujeito, se concordar com o sujeito, se acompanhar o sujeito. Impessoal, fica invariável porque não tem sujeito, não tem com quem concordar. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso aí, tá? Como é que funciona, Pedro? Ficaria assim, ó, todos chegariam, todos chegam, todos chegaram. Ou seja, todos seria o sujeito. Só que ele passa essa responsabilidade, o verbo chegar, ele passa a responsabilidade para o verbo auxiliar, que no caso é o haver. Então, o verbo haver, ele possui o sujeito todos e concorda com ele. Por isso, ele apareceu no plural. Tudo bem? Então, a letra B de bola não tem o mesmo caso de concordância. Claro que não. Óbvio que não. Porque, olha só, o haviam chegado é uma locução verbal pessoal. Então, vou até colocar aqui ao lado. Ó. O primeiro, fazemos, é um verbo pessoal. Aqui, a locução verbal é uma locução verbal pessoal. Tá legal? Agora, na letra C, havia pessoas demais na festa, é o verbo haver no sentido de existir. É um outro caso de verbo impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, né, quando estiver como sinônimo de existir, o verbo haver ele vai ser um verbo impessoal. Ou seja, eu estou dizendo que o verbo haver, e não o verbo existir, o verbo haver, no sentido de existir, ele vai ser chamado de verbo impessoal. E sendo um verbo impessoal, nós já sabemos que ele não possui sujeito, tá legal? E também sabemos que fica no singular, bota aqui, na terceira pessoa do singular. Pô, Pedro, então é exatamente o mesmo caso de concordância do exemplo. Sim. Então a letra C é o gabarito, sem dúvida. Letra D. Todos se fizeram presentes. Olha aí. O fizeram está concordando com quem? Com todos.
Então, ele é um verbo que tem sujeito. Ele é um verbo pessoal. Não é o mesmo caso. A mãe faz tudo o que ela quer. Faz, está concordando com quem? Com mãe. Ou seja, tem sujeito. Então, também é um verbo o quê? Pessoal. A única que envolve um verbo impessoal, igual ao exemplo, com certeza é a letra C. Por isso é o gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Mais um pouquinho. Questão número 7. Atentando-se às regras de regência verbal e preocupando-se em manter o sentido original, a reescritura da frase "prefiro não ter o talento do mestre, mas continuar vivo" estaria correta apenas em... Bom, existem alguns detalhes aqui, tá? Vamos pensar no verbo preferir. Primeiro, antes de qualquer coisa, quando você usa o verbo preferir, normalmente você está no meio de uma comparação entre duas coisas. Então você diz que prefere uma coisa à outra, né? Há uma comparação, tudo bem? Então quando você fala prefiro, ó, vou botar aqui preferir, ele é um verbo interessantíssimo. Ele é um verbo que você vai chamar de verbo transitivo, direto e indireto. Ele vai ter o objeto direto e também vai ter o objeto indireto, só que com a preposição a. Então, quando você fala prefiro, quem prefere, prefere uma coisa a outra e não do que outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando você prefere, você já sabe que é mais. Você já prefere mais. E você dá preferência ao objeto direto. Como assim? Este termo aqui é o preferido. E não este. Então, vou colocar um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. E Pedro, por que isso? É porque é diferente falar o seguinte: prefiro café a leite e prefiro leite a café. Há uma diferença de sentido. Na primeira, eu prefiro o café a leite, ou seja, mais café. Eu gosto de café e gosto mais de café do que do leite. Quando eu falo prefiro leite a café, agora eu já gosto mais do leite e menos do café. Então, quando você trabalha com o verbo preferir, você tem que perceber a intenção que você quer dar àquilo. A preferência, a comparação, ela tem uma intensificação no primeiro, no objeto direto. Então, somando tudo, olha o que nós temos. Prefiro não ter o talento do mestre, mas continuar vivo. Então, o que no fundo, ele prefere? Continuar vivo. E não ter o talento do mestre. Menos. Ou seja, entre ter o talento do mestre e continuar vivo, ele prefere o quê? Continuar vivo. Para buscar ainda ter o tal talento do mestre um dia. Foi o que o texto disse, né? Mas aqui, a ferro e fogo. Entre ter talento do mestre e continuar vivo, sem dúvida, ele quer continuar vivo. Então tem que começar, ó. Prefiro não ter o talento do mestre do que continuar vivo. Seria legal se ele usasse a preposição correta, que é a preposição a. Então não é do que continuar, é a continuar. Na letra B ele fala prefiro não ter o talento do mestre a continuar vivo. Na letra C, prefiro continuar vivo a ter o talento do mestre. Letra D, prefiro continuar vivo do que ter o talento do mestre. O do que já tira logo, é a. E na letra E, prefiro ter o talento do mestre do que continuar vivo, também está fora. Então nós temos duas. B e C. Combinamos o quê? Que o mais, que o objeto direto, vai ser quem? O continuar vivo.
Então, ó, prefiro, quem prefere? Prefere uma coisa à outra. Continuar vivo, objeto direto, mais para ele. A ter o talento do mestre, menos, envolvendo a preposição a. Então, ó, é importante pra caramba você ter essa noção de mais e de menos no preferir. Agora, vamos dar uma aprofundada no preferir? Como assim, Pedro? Vamos aprofundar um pouquinho. Por exemplo, o verbo preferir, quando eu falo assim, olha, prefiro, ó, prefiro mais cinema, prefiro mais cinema, se eu falo assim, do que teatro. Tá legal? Prefiro mais cinema do que teatro. Existe aí uma parada aí. Vamos lá. Ó. Quem prefere uma coisa à outra. Nós aprendemos. Mais cinema, objeto direto. E do que teatro seria o objeto indireto. Totalmente errada, de cara, pelo do que. Que eu sei que a preposição correta a ser usada no objeto indireto, neste verbo, é a preposição a. Só que, quando você fala prefiro mais cinema, há também um erro. Por quê? Porque quando você prefere, eu já sei que é mais. Você não precisa, mais do que isso, você não pode intensificar o verbo preferir. Não pode. Eu já sei que você prefere mais. Então, qualquer palavra que intensifique o verbo preferir é considerada um erro. Por quê? Porque vai ser uma repetição desnecessária. A gente pode até falar em pleonasmo vicioso, como se fosse um subir para cima, um descer para baixo, um entrar para dentro. Que isso, Pedro? Ué, quando você sobe, só pode ser para cima. Quando você desce, só pode ser para baixo. E quando você prefere, eu já sei que é mais. Então, é a mesma ideia de erro. Eu não posso construir uma frase assim. Aí você quer, de fato, melhorar a frase. Vou corrigir. Aí bota aqui, ó, prefiro. Em vez de falar mais cinema, eu falo o quê? Prefiro cinema. Prefiro cinema. Em vez de falar do que teatro, eu falo prefiro cinema a teatro. Tudo bem? E vamos trabalhar agora com a caneta azul. Ó, quem prefere uma coisa a outra. Cinema, objeto direto, a teatro, objeto indireto, envolvendo a preposição a. Beleza, show de bola, a frase está completamente correta. Beleza. Aí eu vou mudar um pouquinho. Quando eu falo isso aqui, ó, prefiro cinema a teatro, como é que fica isso aí? Vamos pensar? Ó, vou colocar a caneta azul novamente. Quem prefere uma coisa a outra. Verbo transitivo direto e indireto. Cinema, objeto direto. A teatro, objeto indireto. Aí o Pedro, pô, Pedro, tá tudo igual, tá igual de cima, eu sei. Só que eu vou fazer uma mudança. Eu, em vez de colocar assim, eu vou falar assim, ó, prefiro o cinema. Tudo bem? E o que é isso? O que eu fiz? Quando eu boto o "o", eu sei, Pedro, que gramaticalmente falando, este "o" é um artigo. E eu sei também que o artigo ele acompanha um substantivo, que neste caso é cinema. Por isso eu usei o artigo "o". Ótimo. Então vamos pensar assim. Prefiro o cinema. Como o verbo preferir é uma coisa pontual para ele, existe um respeito obrigatório ao tal paralelismo. Paralelismo sintático. Tá? Então, existe um respeito ao paralelismo sintático. Como assim, Pedro? Se você deu artigo para o objeto direto, você tem também que dar artigo para teatro, que é o núcleo do objeto indireto. Então, ou você dá artigo para os dois, ou você não dá artigo para ninguém. Porque você tem que ter uma estrutura equilibrada, uma estrutura justa, uma estrutura paralela. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa aqui também está correta. Legal? É isso que eu queria falar. Então, olha só. Número 7.
marcamos letra C de casa. Vamos a número 8. Número 8, nós temos agora uma questão bacana de retomada do texto. É isso? Aí ele fala assim, ó, um texto bem construído é marcado pelas relações entre as palavras, as frases e os parágrafos que o constituem, estabelecendo nexos coesivos. Assim, ao mesmo tempo em que um texto progride, há a constante retomada de elementos já mencionados. Nesse sentido, no último parágrafo, ao dizer isso tudo é para dizer que antes que me esqueçam definitivamente, retomo esta coluna, agora só aos domingos. O pronome em destaque tem seu referente corretamente indicado em. Então, no último parágrafo, não sei se você se lembra, deixe-me pegar aqui, o último parágrafo, ele bota aqui, ó, isso tudo é para dizer que antes que me esqueçam definitivamente, retomo esta coluna agora só aos domingos, na esperança de um dia o leitor me identificar, saber que eu sou eu. É fácil. Não falo de gatos, não torço pelo Botafogo, ou seja, ele vai lamentando, ele vai com esse tom de ressentimento, ele vem falando que está de fato voltando para que esse tal equívoco não ocorra mais. Então, quando ele fala isso, ele se refere a tudo, ou seja, todos os casos de não identificação do colunista. Ele dá isso como uma justificativa pela sua volta. Então, ele não fala o programa da Maria Beltrão, cuja apresentadora também é confundida. Não é isso. Ele retoma todas as situações citadas por ele, situações nas quais o cara foi confundido. Não é isso? Arthur Chechel foi confundido diversas vezes por outras pessoas. E ele está voltando, por isso ele está voltando. Então, isso, ou seja, ele está retomando todos os casos de não identificação do colunista no texto. Tá legal? Os textos de Arthur Atávola, os quais admira? Não, ele não está. Isso não está retomando algo específico, está retomando todos os momentos. O engano ocorrido no táxi, não, no qual foi confundido com Cone, e sua antiga coluna publicada por 23 anos, claro que não. Ele está falando das vezes em que fora confundido na rua pelo público dele, tá legal? Que, sei lá, pelo público dele é muito específico, Bom, então, a questão número 8, sem dúvida, eu não posso marcar outra, tenho que marcar a letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Beleza! Caramba, hein, Pedro? Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. Ótimo. Vamos lá. Número 9. Beleza. Questão número 9. Deixa eu me colocar a caneta vermelha. Tá legal? Questão número 9. Vamos lá. No quarto parágrafo, Arthur Chechel faz uma reflexão acerca dos motivos que teriam causado a dificuldade de seu reconhecimento frente a autores. Sobre isso, assinale a única alternativa que, segundo ele, pode ser o motivo determinante. Bom, existem várias possibilidades, mas ele pega isso do texto. É uma questão de compreensão textual. Não tem que inferir nada. O Arthur Chechel, em algum momento no texto, ele disse uma possível causa, ou seja, uma possibilidade por ele escrita, expressa no texto, de ter aí o público fazendo essa confusão com o nome dele. Tá legal? Então, em que momento? Ele fala no quarto parágrafo, ele faz uma reflexão sobre isso. Assinale a única alternativa, segundo ele, que pode ser aí o motivo determinante para essa confusão toda. Então, olha só. Letra A. 8 meses de afastamento fizeram com que os leitores o esquecessem. Letra B. Ele e outros autores têm o mesmo estilo de escrita? Não, isso não. Letra C. Ele não escreve bem como os outros? Não, ele não se compara neste nível.
Letra D. Há entre ele e os demais autores semelhanças físicas e de hábitos? Não, 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 não. Isso é uma extrapolação. E letra E foi exatamente o que ele falou. É só tirar do texto. O autor não foi capaz de marcar os textos com seu estilo, por meio do qual ele seria identificado nas ruas. Ele fala exatamente lá no texto o seguinte, eu estou com um trecho aqui. Talvez a culpa seja minha e eu nunca tenha conseguido criar nos meus textos uma personalidade que levasse o leitor a me identificar na rua. Então ele põe a culpa na escrita dele, nos próprios textos, que segundo ele há uma possibilidade. Ele fala, talvez a culpa. Então, essa possibilidade, ó, reconhecimento frente ao autores. Cadê? Ó? Faz uma reflexão acerca dos motivos que teriam causado a dificuldade aí, né, de o povo, de o público identificar corretamente Arthur Chechel. Então, a questão número 9, a melhor é a letra E mesmo, até porque está no texto. É o tipo de questão que você tem que ter um único trabalho de voltar ao texto e buscar informação. Eu chamo esse trabalho de pescaria. Vai ao texto, pegar o peixe, pescar lá o peixe. Tá legal? Ou seja, pescar o gabarito. Tudo bem? Então, número 9, letra E. Legal. Questão número 10. Observando o padrão culto da língua, assinale a alternativa cujo fragmento do transcrito do texto represente um emprego incorreto de colocação pronominal. Bom, a colocação pronominal é um tema gramatical, tá? Da parte da sintaxe, a sintaxe do pronome, da colocação. Existem 3 possíveis posições que um pronome pode assumir em relação a um verbo. É isso? Então, nós temos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de cada. Ó, por exemplo, quando eu falo assim, ó, não te darei um beijo. Não te darei um beijo. Depois eu boto dê-me um beijo. Dê-me um beijo. E, por último, um exemplo de cada. Dar-te-ei um beijo. Dar-te-ei um beijo. Nós temos aqui um exemplo de cada. Todas estão corretas, tudo bem? Se você quiser anotar isso aí, todas estão corretas, tá? Então, olha só, a relação que existe é entre o pronome oblíquo átono, que é o me, o te, tá legal? Em todas, e o verbo. Então, tente olhar o verbo como aparece na frase. Olha aqui, darei. Aí eu tenho um pronome que aparece antes do verbo. O nome disso é próclise. Dê-me. O de é o verbo. Então, o pronome apareceu depois do verbo. O nome disso é ênclise, o nome dessa posição. E na terceira, eu tenho aqui, dar-te-ei. E dar-te-ei, eu tenho um pronome que está no meio do verbo. O nome disso é mesóclise. Que é isso, Pedro? São 3 posições possíveis que um pronome pode assumir em relação a um verbo. E existe uma coisa bem interessante. Existem algumas regras consagradas, né? Há muita discussão doutrinária por conta desse assunto, tá? Um autor fala assim, o outro autor fala assado, como é que funciona, mas a gente tem que trabalhar com as questões, né? Como vimos na teoria, existem regras e regras de colocação pronominal. Todas são importantes, mas existem fundamentos básicos, tá legal? Nós temos que saber. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a palavra não, como algumas outras palavras da língua portuguesa, são chamadas de palavras atrativas. Ou seja, essa palavra aqui é chamada de palavra atrativa. Então, por exemplo, a palavra negativa é uma palavra atrativa. O advérbio é uma palavra atrativa. A conjunção integrante, o pronome relativo, são palavras atrativas. Ou seja, quando aparece uma palavra atrativa, significa que este pronome aqui, ele vai ficar preso na posição de próclise. Como assim? A próclise, ela vai ser chamada de próclise obrigatória. E uma outra coisa muito importante, né, que a gente tem que falar da colocação pronominal é que eu nunca posso fazer isso aqui, ó. Me empresta o livro, me empresta o livro. Não posso,
Por quê? Porque o me está antes do verbo, está na posição de próclise, mas a próclise ela é errada, ela é proibida quando o pronome estiver iniciando a oração. Ou seja, ele não pode ser o primeiro elemento da oração, senão está errada. Então, quando você faz isso aqui, ó, me conquistou, se ele pediu a errada, quem tem o fundamento básico já mata logo. Pô, letra A, acabou. Acabou a questão. Então o resto está certo. Mas vamos dar uma analisada. Ó. E já estão me confundindo com Arthur da Tábua. Ó, estão me confundindo. Estão confundindo é uma locução verbal. E este me, tá legal. Ele pode ficar ligado ao verbo principal na posição de próclise, sim. Tá legal? Então, a letra B está correta. A letra C disse que me lia sempre. O lia é o verbo, o me é o pronome e a palavra que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é palavra atrativa. Então, a próclise está correta, além de ser obrigatória. Letra D. Sempre fui confundido com Zueni, o Veríssimo, o Arnaldo. Só não me lembro, olha o não aqui. A palavra não atrai o pronome me. Então fica só não me lembro e não lembro-me. Me lembro, próclise obrigatória correta. E nunca escrevi as sextas, mas ela me interrompeu. Ou seja, este me está ligado ao verbo, tá? E Pedro não tem palavra atrativa não. Tudo bem, mas a próclise, a esta posição, ela é bem-vinda. Só não é bem-vinda naquele caso. Qual? O da letra A. Começando a oração usando um pronome oblíquo átono, não pode. Isso é totalmente proibido. Como ele pediu a errada, então gabarito, sem dúvida, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então é isso. Ficamos aqui com mais essa provinha. Aguardem novos vídeos, novas provas. Espero que esteja gostando e vamos que vamos. Grande beijo, valeu, obrigado.